Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso bate-papo semanal. Hoje nós vamos estar falando sobre as transformações que a contabilidade vem passando nos últimos tempos e tudo que as instituições de ensino, os cursos, precisam estar se adequando para atender às demandas do mercado com esse novo perfil profissional. As transformações do profissional da contabilidade, ela está muito lastreada no aprendizado, tanto na capacidade em gerar e agregar conhecimentos técnicos específicos da área, quanto em conhecimentos complementares, conhecer de gestão de pessoas, de marketing, conhecer as técnicas e as ferramentas da administração, de gestão de projetos, tudo isso se torna urgente para poder forjar um profissional com as características, competências e habilidades que o mercado deseja, também garantindo a capacidade de trabalho desse novo profissional. E quando eu falo em trabalho, é porque o futuro projeta uma mudança, uma relação diferente entre o trabalhador e o empregado. O emprego, como conhecemos, ele certamente desaparecerá. Então, é muito importante que a gente possa falar que as transformações das regras contábeis, que a difusão das tecnologias nos processos dos órgãos governamentais e mesmo o perfil do profissional que as empresas têm consumido nos últimos tempos, eles têm contribuído muito para esse novo perfil profissional, mas a gente pode ficar aqui se perguntando: qual é o papel da instituição de ensino em toda essa transformação? É para poder discutir um pouco sobre esta inquietação que eu recebo hoje, o professor e mestre em contabilidade, Gilvan Medeiros. Eu sou Ronaldo Souza e você está no canal que criamos para apresentar e discutir temas relacionados à gestão de empresas, sempre dando ouvidos a profissionais regionais. Gilvan, muitíssimo obrigado por você ter aceito o nosso convite. É um grande prazer que eu recebo você aqui essa noite. Seja muito bem-vindo ao canal. Boa noite, Ronaldo. Primeiramente, queria agradecer e quero agradecer pelo convite, tá? E dizer que sempre é uma grande satisfação poder rever os colegas de trabalho que de tanto tempo, né? E estou à disposição aí da entrevista. Gilvan, eu sempre gosto aqui de começar o nosso bate-papo aqui com os convidados, dando a eles a palavra para eles falarem um pouco sobre a trajetória profissional deles, para que as pessoas possam ter uma noção melhor de com quem é que nós estamos conversando, como você adquiriu a autoridade para poder tratar de alguns temas como os que nós vamos discutir aqui hoje. Ok, Ronaldo. A minha trajetória profissional, embora eu tenha minha pouca idade, ela começou muito cedo, né? Eu já estou no mercado de contabilidade há basicamente aproximadamente talvez uns 15 anos, embora eu tenha pouca idade, não pareça tanto, mas comecei muito cedo. Então, eu costumo dizer para os colegas que tudo que eu aprendi hoje e a única coisa que eu sei fazer é contabilidade. Então, na minha trajetória profissional, comecei aos 16 anos como assistente contábil e no decorrer da minha vida profissional já fui assistente, passei a ser analista, já trabalhei como auditor e consultor de empresa, já fui contador de empresa e atualmente estou na academia como professor do Instituto Federal aqui da Paraíba. Gilvan, e quando você está pelo menos uns 6 ou 8 anos já trabalhando como professor, não é isso? Professor, eu acredito que já vai fazer 9 anos que eu estou como 9 professor. anos. E nesses 9 anos aí do seu percurso aí, né, da sua trajetória, você viu a transformação da contabilidade e certamente das pessoas que buscavam, que buscam, né, o estudo da contabilidade.
O que é que você pode ressaltar nessa transformação que você vivenciou nesse período? Na verdade, Ronaldo, eu acho que eu sou um privilegiado porque eu iniciei na contabilidade já num período de transformação. Então, comecei em contabilidade em 2002, eu acredito que foi 2002, e de 2002 para cá, sempre a contabilidade muda. Todos os dias a contabilidade muda. Não que mude a sua essência, os princípios contábeis, mas que ela passa por transformação e por atualização diariamente. Então, o que faz o diferencial do profissional nessa área é todo dia estar acompanhando essas transformações. Mas você vê profissionais de áreas distintas buscando complementações de formação na área contábil ou esse fenômeno não se vê na área de contabilidade? Não, assim, separando um pouco a pergunta, profissionais de outras áreas, ultimamente eu vejo eles bem mais interessados pela contabilidade do que num passado mais recente. No passado mais recente, a contabilidade era vista como uma mera obrigação fiscal que as empresas tinham dentro dela e ainda tem dentro dela, isso não está mudado totalmente. E de um tempo para cá eu venho notando que os profissionais eles vêm, talvez por conhecer mais a fundo a contabilidade, vêm valorizando mais e vêm buscando essa atualização. E, consequentemente, se a gente for visualizar isso pelo lado do contador, o contador ele vem também sempre buscando preencher uma lacuna que no contador antigo a gente não via isso. Quando eu falo assim de lacuna, eu venho enfatizar a situação que o contador ele precisa conhecer um pouco mais de administração, ele precisa conhecer um pouco mais de economia, ele precisa conhecer muito também de gestão de pessoas. Então, eu venho notando que os contadores eles vêm também se atualizando, se aperfeiçoando, talvez a palavra seja essa, com relação a essa atualização do profissional contábil. Uma das preocupações que a gente tem muito, enquanto sociedade, nesse momento de transformação, principalmente de transformação tão acelerada das questões organizacionais, é a preocupação de professores de instituições que vivem apenas o ambiente acadêmico, se descolando um tanto da realidade. Como é que você vê isso e como você vê essa importância desse intercâmbio ou dessa aproximação das instituições, das empresas, das organizações, para que o ensino ele tenha uma aderência maior com a realidade? Ronaldo, você toca agora num ponto que isso é algo que eu sempre converso com os colegas próximos. Não só na área contábil, mas eu acredito que em todas as áreas, isso aí é uma opinião bem forte minha mesmo. Eu acredito que deveria ser um pré-requisito para que uma pessoa pudesse estar na academia lecionando. Eu acredito que era um pré-requisito ele ter a vivência prática. Porque é muito comum a gente ver na academia professores que fizeram sua graduação, foram para uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, e depois eles já começam a lecionar. Sendo que eu acho que fica uma lacuna aí entre a prática e a teoria. Que para mim isso foi eu acredito que seja o meu diferencial, porque eu tive toda a vivência prática para depois entrar na academia. Então, isso me facilitou muito o dia a dia lá da academia, essa vivência prática. Então, reforçando, não só o professor de contabilidade, mas eu acredito que todos os professores, eles precisavam vivenciar a prática para poder ensinar aquilo que futuramente seus alunos irão praticar. Então, eu acho essencial essa vivência prática de um professor. Isso é tão relevante aí também, emitindo a minha opinião, né? Que eu acredito que
você pegar, principalmente na graduação, um aluno que chega, que não tem vivência de mercado, e se depara com um professor que não tem vivência de mercado para ensinar as teorias, é claro que lá no futuro vai sair um profissional um tanto descolado da realidade. Então, assim, eu vejo isso, principalmente na graduação, de uma forma muito eloquente, essa necessidade. Quando você vai já para os outros níveis do curso, os profissionais eles já vão com uma bagagem de mercado maior, e se o professor não tiver bem instrumentado, vai ter um pouco mais de dificuldade. E nos cursos técnicos, né, de formação técnica, ou de níveis técnicos, aí também ele é muito significativo, essa vivência de mercado. Eu estou falando de profissionais de contabilidade, Ivan, porque aqui é a área que você atua, mas eu acredito que qualquer área de organizações, os professores, de fato, eles precisam ter uma vivência e as instituições de ensino não ter tanto focos apenas nos títulos, mas também nessa experiência profissional. E o contrário, Ronaldo, eu também acredito muito que eu vivencio muito isso na sala de aula, de que o profissional, quando ele vai para o mercado, muitos eles desprezam a teoria, que a teoria não é a base de todo o conhecimento. Então, é muito comum eu me deparar com alunos que estão no dia a dia, na prática, que quando a gente está falando sobre uma determinada teoria, eles dizem, isso aqui não se utiliza, isso aqui não se aplica na prática, porque lá o meu superior disse que isso aqui só se aplica na universidade, que não é verdade, não é? Quando a gente tem a teoria, bem mastigada, ela bem fluida na cabeça, todo problema que a gente se depara, ele fica mais fácil de ser resolvido, porque a gente sabe o caminho para resolver. Então, no dia a dia do profissional também tem essa falha de muitas vezes ele desprezar a prática e querer só aplicar a experiência que ele já vivenciou em outros lugares. E essa perspectiva que você está lançando aí, um olhar, ela se torna ainda mais urgente com tudo que a gente está vivendo, dessa questão de automações dos processos repetitivos da contabilidade. Se o profissional ele não tiver embasamento teórico da contabilidade para poder definir regras, para poder fazer essas automações, para depois ele ter a capacidade de fazer as análises, ele vai fazer isso com base na teoria, é a teoria que vai dirigir essa capacidade dele, tanto de formatar quanto de analisar, né? Perfeito. Você usou uma palavra agora que eu gosto muito, que é a questão da automação da contabilidade. Daí eu até já entro num assunto, Ronaldo, que eu acho que a academia ela ainda não está no ponto ideal quando ela se refere a esse elo entre o mercado e a academia, que é justamente ver como é que o mercado está trabalhando. O que é que eu estou me referindo? É muito comum a gente ver na academia, principalmente no ensino contábil, eu me refiro ao ensino contábil, mas aquele ensino da parte mais manual, que no dia a dia a gente não utiliza aquilo no dia a dia da prática contábil. Hoje a contabilidade é toda automatizada, não é? Então aquela ferramenta manual é importante a gente saber, é importante, porque para a gente chegar ao nível de automatizar, que o termo que eu utilizo é parametrizar um sistema, a gente precisa ter aquela parte manual na cabeça. Mas que eu acredito que a academia ela deveria ensinar mais essa parte do dia a dia. E talvez a academia fique um pouco distante dessa prática do como fazer o trabalho contábil, por talvez não ter profissionais na academia que vivenciou essa transição, essa parte que o mercado está exigindo do profissional. Eu já tenho essa facilidade porque foi o meu dia a dia de trabalho nas empresas, que foi exatamente automatizar os sistemas. E é muito perspicaz ali as suas colocações, porque quando a gente estuda contabilidade,
e o foco, né? E agora eu vou falar aqui uma coisa absurda, né? E você vai até me corrigir se eu tiver errado disso, mas eu sou técnico em contabilidade e fiz esse técnico em contabilidade nos anos 80, no final dos anos 80. E assim, e a gente focava muito em lançamentos contábeis, em débito e crédito, aquela coisa que eu ainda no meu imaginário ainda é o que hoje se determina, se gasta mais tempo em montar como é que você faz tudo isso, e muito menos em análises de resultados, em análise dos indicadores do setor, de você se deparar e de você se dedicar de uma forma muito mais profunda em como é que você pode fazer essas análises e apresentar linhas de soluções ou influir no processo decisório das empresas. Com relação a esse ponto, Ronaldo, eu vendendo um pouco, sou suspeito de falar porque é da minha instituição, o IFPB, eu tive a oportunidade de participar da mudança, da atualização, na verdade, do projeto pedagógico do curso de administração. Não só de administração, como também de outros cursos. Então, eu acredito que a forma como se monta um projeto pedagógico de um curso é essencial para acompanhar o estudante. Então, lá no IFPB hoje, para o curso de administração em si, a gente não foca tanto nessa parte mais técnica contábil. A gente dá um foco maior, uma atenção maior exatamente para o curso de administração, para que o administrador ele possa conhecer a língua contábil. Então, a gente lá apresenta muito bem as demonstrações contábeis, a forma como se analisa uma demonstração contábil, que se a gente for olhar para o curso técnico em contabilidade que também temos, aí o foco já é outro. Aí ali a gente está preparando um profissional para ser um profissional contábil. Então a gente vai ensinar toda essa técnica de lançamento, de como se chegar na demonstração, que é o produto final da contabilidade. Então a gente precisa lá ver qual curso a gente vai estar ensinando. A gente tem focos diferentes. Isso, mas quando eu falo dessas questões, Gilvan, é porque no meu imaginário aqui, eu percebo que o profissional de contabilidade, nesse perfil que está sendo exigido novo dele, e com todas as automações que a gente já deu aí uma pincelada, ele acaba sendo um profissional que faz muito pouco lançamento contábil, que faz muito pouca conciliação contábil, porque isso a máquina está fazendo, e ele tem que ser um profissional muito mais das áreas de análises dos demonstrativos, de entender de indicadores do setor, de ter uma capacidade de negociar com os outros setores, de gerir a equipe para poder apresentar os resultados, cumprir prazos, porque antigamente nós tínhamos uma contabilidade que era muito mais para atender as determinações legais, e as empresas estão cada vez mais entendendo que precisa usar a contabilidade como elemento do processo decisório. E é nessa perspectiva a minha preocupação e indagação, né, e provocação a você, se a academia ela tem acompanhado essa parte mais específica desse novo profissional contábil. Tem, na verdade tem, sabe, Ronaldo? Esse ponto em si, eu até acredito que sempre a academia ela teve uma boa participação em preparar o seu aluno nessa parte de análise. Infelizmente, como eu já vivenciei os dois lados, infelizmente no mercado que é difícil a gente encontrar os gestores que dão a atenção suficiente para utilizar, explorar, na verdade, explorar a contabilidade com tudo que ela tem para oferecer. Então, a academia ela prepara o aluno profissional nessa parte de análise, nessa parte de estruturação. Agora, o mercado em si, ele não dá tanta atenção para essa parte. Eu acredito que talvez, eu nem acredito, eu já vivenciei casos em que o gestor chegou para a gente e disse, na verdade, a gente não utiliza a contabilidade porque o que está na contabilidade não demonstra a realidade.
Então, o gestor ele sabia por que ele estava falando isso. Para que a contabilidade ela possa ter a sua importância e atingir a sua finalidade, que é auxiliar o administrador, o gestor, na tomada de decisão, todas as informações precisam passar pela contabilidade. Então, a partir do momento que o gestor diz que a contabilidade não reflete a realidade, é porque ele tem plena consciência que alguma coisa não está sendo registrado. Então, se não está sendo registrado, aquilo que a contabilidade está oferecendo realmente não vai ter utilidade. Aí volta aquela minha questão, né, de que é uma contabilidade apenas para prestar contas ao governo, né? Exato. E aí, Exatamente. então, Acaba caindo nesse ponto. e aí é um modelo contábil hoje que a gente está pregando que ele desaparecerá, porque com todas as tecnologias, com tudo que todos os investimentos, né, que as instituições governamentais têm feito, e com todas as questões ligadas a controles financeiros, que também têm sido constituído, isso vai restringir muito para que as empresas tenham esse espaço para esse tipo de manobra. Você usou um termo aí, Ronaldo, que me chama muita atenção, que eu fiquei apreensível para ouvir até o final, quando você falou que esse modelo contábil está em extinção. Eu concordo. Eu até acredito que o modelo contábil antigo, ele já acabou, ele não existe mais. A gente tem um modelo contábil diferente. Agora, o que sempre eu sou questionado pelos colegas é: você acredita que um dia o profissional de contabilidade ele vai estar entre os profissionais, as profissões que serão excluídas do mercado? Eu discordo totalmente. Discordo totalmente, porque eu digo, o que é que a empresa precisa para ela poder ser bem gerida? Ela precisa de informação. E a contabilidade, ela é uma ciência que ela armazena toda a informação patrimonial de uma empresa. Pelo menos ela deveria armazenar toda essa informação. Então, a gente tem na contabilidade e no profissional de contabilidade um banco de dados super interessante. Então, nunca vai acabar a contabilidade, não é? Nunca vai acabar. Agora, o profissional que ele não se atualiza, que ele se apega àquele mero trabalho de lançamentos contábeis, isso aí já praticamente está eliminado, isso aí, ok? Como a gente sempre fala, né, que na realidade a profissão do contador ela tem se transformado, né, e ela vai continuar se transformando, né, e as empresas que não entenderem que a contabilidade tem que ser utilizada como um instrumento do processo decisório, elas vão estar se condenando a um crescimento, a até mesmo a uma permanência no mercado, porque isso é uma tendência que a gente tem percebido no mercado. E por isso que eu ressalto muito essa questão do contador, né, do profissional da área de contabilidade, do contabilista, que ele vai ser muito mais necessário dentro das empresas, mas ele precisa ter um conhecimento diverso. Ele precisa ser especialista em contabilidade, mas ele precisa ter um conhecimento diverso para poder ser bem aproveitado nesse mercado. Perfeito, Ronaldo. Eu acho que uma das características que está ausente em muitos profissionais da contabilidade, eu acredito que isso é do próprio profissional, isso é um perfil dele, é que falta ainda ele ter uma boa comunicação. O profissional contábil ele tem todas as informações da empresa, mas por incrível que pareça, ele tem uma grande dificuldade de expressar aquilo que ele sabe. Então, eu costumo dizer para os colegas próximos que dentro do currículo do profissional de contabilidade deveria ser muito explorado a parte de comunicação, para que eles se preparassem melhor para poder se comunicar, a parte de idioma, eu acho essencial, e também a parte de informática, tecnologia da informação. Eu não consigo visualizar um profissional contábil hoje sem ele reunir essas três características, que é comunicação, que é idioma e a parte de tecnologia da informação. Eu acho que é essencial. E essa sua perspectiva, né, do que a gente vem falando aqui de
de trabalho, de ter esses conhecimentos diversos e complementares à contabilidade, a gente tem que entender que aquele velho conceito de eu sou de exata, eu sou de humanas, se eu fui escolher fazer exata é porque eu gosto de ficar quieto, eu não sou bom de relacionamento, isso tem caído por terra e a gente tem vivenciado coisas muito interessantes. Eu entrevistei, né, eu conversei agora há pouco tempo com uma gestora de RH que é engenheira, entendeu? Formada, que é engenharia. Eu conversei com uma pessoa que é formada nessa área de humanas, que é analista de dados, entendeu? Então, e isso hoje o mercado valoriza muito, que você não pode se trancar dentro do seu mundo e dizer, eu sou de exato, eu sou de humanas. Perfeito. Isso é uma das coisas que é muito trabalhado dentro da academia hoje, que é o que eles chamam de transdisciplinariedade ou interdisciplinariedade. Então, o profissional ele não pode estar simplesmente preso a uma única área, a uma única disciplina, porque o ensino e as habilidades, elas se complementam, na verdade, né? Não tem como eu falar só de contabilidade sem falar de administração, sem falar de matemática, sem falar de direito, embora a contabilidade ela seja uma ciência social, mas ela conversa com as outras áreas. E como você bem já falou, né, todos os profissionais, independente da área, e a contabilidade está incluída nela, todas as profissões convergerão para a tecnologia. Todos os profissionais Perfeito. têm que se aprofundar, têm que conhecer, têm que estudar as tecnologias. Perfeito. A tecnologia hoje ela é a base, né? Ela é a base. Não tem como a gente pensar numa profissão sem que ela esteja sustentada em alguma tecnologia da informação. Então é essencial que a tecnologia ela esteja no currículo. Por sinal, se eu ainda tivesse a disposição de fazer alguma outra graduação, talvez uma das que tivesse na minha lista seria tecnologia da informação. Mas se não tiver disposição para uma graduação, faça uma especialização na área de tecnologia, que você vai acabar assistindo com efeitos semelhantes. Eu estou fazendo agora na área de inovação e sim, é revolucionário, é impressionante. Talvez seja uma dica aí, talvez, de fazer quando eu for fazer o doutorado, fazer com essa linha de pesquisa voltada à tecnologia da informação. Isso vai ser muito interessante, com certeza, viu, Gilvan? Mas, assim, eu tenho essa questão, né, de que o conhecimento liberta, né? E eu acredito que essa frase, ela é muito redentora, né? Porque ela tanto serve para a gente poder instigar, né, os pequenos escritórios que estão nos interiores aqui do nosso estado, que às vezes se acomodam e que a gente vai lá, a gente tem que provocar essas pessoas, esses contadores que às vezes estão em pequenos municípios e em núcleos menores, e as pessoas meio que dão aquela acomodada, meio que se deitam no passado, e a gente tem que dizer para eles, pessoal, vocês também precisam embarcar nessa nave. Então, isso não é só para os grandes centros, isso não é só para as grandes empresas. Os próprios conceitos de escritórios contábeis ou empresas de contabilidade, eles vão ser redefinidos aí com os movimentos que existem dentro da contabilidade, indica que eles serão redefinidos. Perfeito, Ronaldo. Eu acho até um pouco clichê usar o termo que eu vou usar agora, que talvez há muitos anos já se usa, mas a globalização, ela rompeu fronteiras. Então, não tem como a gente hoje pensar, se acomodar, na verdade, por estar numa cidade menor, numa cidade pequena, que eu só vou atender aqueles clientes daquela região, porque hoje o mercado é muito comum você estar no interior, mas você ter um concorrente que está lá numa outra região do país, que está num outro país. Então,
não existe mais essa possibilidade de você se conformar, por ser grande naquela região, aí, consequentemente, você não ir buscar atualização, informações, porque um concorrente seu lá de São Paulo, ou lá do Rio de Janeiro, ou lá de outro país, ele vai entrar no seu mercado e ele vai conseguir seus clientes. A pandemia está um exemplo dessa aí. A pandemia ela está acelerando um processo que já estava em percurso, que faz com que você esteja em qualquer lugar e podendo executar o seu trabalho. Então, só está acelerando uma coisa que já estava no caminho. E a leitura inversa também é muito válida. Se você não está acomodado, você pode ir além das suas fronteiras na hora de capturar os seus clientes, né? Perfeito, perfeito. É aí que a gente percebe que a gente tem um potencial enorme, mas que ele está adormecido. E aí, dentro dessas provocações, né, assim, que a nossa conversa aqui é uma conversa sobre educação e sobre conhecimento, quando a gente fala que o contador, né, ele precisa conhecer outras áreas, as pessoas podem se questionar, por exemplo, mas por que que eu preciso conhecer essas outras áreas? Por que que eu tenho que conhecer? De tecnologia eu até entendo, mas por que que eu tenho que entender de gestão de pessoas? Por que que eu tenho que entender de questões cognitivas? Certo? O que é que você poderia dizer para essas pessoas que ainda colocam em dúvida a necessidade desses conhecimentos complementares? Ronaldo, é que esses conhecimentos complementares ele é essencial, conforme a gente já falou em alguns pontos aí, que você precisa estar apto a poder se comunicar bem, né? Então não adianta você ser muito bom em contabilidade e você não conhecer bem o seu cliente, né? Quando eu digo assim, conhecer bem, é a forma de tratar ele, é a forma de conversar, é a forma de persuadir, não é? Então, você precisa, se você é bom em contabilidade, você precisa saber vender. Então, você precisa ter uma boa estratégia, um bom planejamento de marketing, não é? Como você vai apresentar aquele produto ao seu cliente. Então, você precisa, na verdade, você realmente precisa conhecer várias áreas. Não só a tecnologia, que a tecnologia vai lhe auxiliar na execução da sua tarefa, mas a sua tarefa ela precisa ser comercializada. Então, as outras áreas vai dar sustentação para que você consiga fazer o seu trabalho por completo, que é produzir e vender. E esses seus conselhos, eles valem tanto para quem é empresário, dono de um escritório, como também para quem está dentro de uma empresa trabalhando como colaborador dessa empresa. Sim, perfeito, perfeitamente. Isso a gente poderia dizer que isso é um conceito bem universal, né? Que se aplica a todo mundo. Gilvan, a gente está já chegando aqui no final aqui do nosso bate-papo. Como você vê, né, o tempo passa muito rápido. Eu queria te fazer uma pergunta provocativa que eu sempre faço aqui para os meus convidados. E o que é que te move como profissional? O que é que te dá aquele frisson para você ir trabalhar? O que te dá ânimo para você estar exercendo a tua profissão? Ronaldo, isso aí eu poderia dividir a minha vida em dois lados. Na época, quando eu vivenciava a iniciativa privada, eu tinha um grande desejo de crescer dentro da minha profissão. Então, todos os dias, quando na verdade, eu tinha um planejamento interno que talvez só as pessoas muito próximas a mim, eles conheciam esse planejamento. Eu me planejava daqui a 10 anos como é que eu queria estar. Então, eu já tinha um foco. Então, aquilo era a minha energia diariamente, porque eu sabia que daqui a 10 anos eu queria estar daquela forma. Quando eu mudei para a iniciativa pública, sendo mais preciso para a academia, o que me move hoje em dia é ver a evolução dos meus alunos. Porque eu sempre gostei muito de ensinar
Até quando eu estava na iniciativa privada, eu gostava muito de ensinar às pessoas o que é que eu fazia e por que é que eu fazia daquela forma. Hoje eu já me sinto na obrigação de ensinar o que é que eu faço e por que é que eu faço, mas eu me sinto na obrigação de que a pessoa do outro lado, ela aprenda. Coisa que quando eu estava na iniciativa privada, eu queria ensinar, mas a pessoa não era obrigada a aprender. Hoje, na academia, não. A pessoa precisa aprender. O meu desafio é ele aprender. E a parte boa disso é quando eu vejo lá na frente o sucesso dos meus alunos. Hoje eu tenho um aluno que, vez ou outra, manda uma mensagem para mim: professor, eu fiz um concurso, fiz uma prova, era exatamente como o senhor falava em sala. Professor, eu consegui um emprego, eu estou fazendo exatamente como a gente fazia em sala, eu estou vendo que aquilo que o senhor ensinava se aplica. Então, isso aí é o meu combustível diário. Hoje, a minha satisfação é essa, é ver a alegria do próximo. Muito bem, Gilvan. Muitíssimo obrigado aí por você ter reservado esse tempinho aí para conversar conosco. Foi aqui, eu acho que um bate-papo muito agradável, a gente elencando, né, os pontos, né, as oportunidades de melhoria, tanto nas organizações como nas instituições de ensino, em prol de um profissional melhor para o mercado. Muito obrigado mesmo aí pela sua disposição. Ronaldo, eu que agradeço, é uma satisfação imensa, tá, poder conversar com você, e sempre que for necessário, eu estou à disposição para que novos encontros desses possam ocorrer, tá? Já que o tempo é bem limitado. Eu participei de uma entrevista, acredito que semana passada, e com pouco tempo a gente marcou um bate-papo assim de 30 minutos, quando menos esperava estava 2 horas. Então, me coloco à disposição para sempre, quando for necessário, poder participar desses bate-papos. Pessoal, esse foi Gilvan, né, o professor Gilvan aí de contabilidade, um profissional da área contábil, com quem eu tive o prazer de trabalhar um período da minha vida. Hoje está dedicando a vida a ensinar, dedicando a vida e se realizando como pessoa, porque o que é bom de uma profissão é você ser feliz com o que você faz. Se você gostou dos ensinamentos de Gilvan, se você gostaria de que outras pessoas pudessem também absorver desses ensinamentos, compartilhe, indique para um amigo e faça as palavras de Gilvan ter um alcance muito maior. Muitíssimo obrigado e até uma próxima.